Sorriso. Ato de sorrir ou sorrir-se. Manifestação de um sentimento que se faz sorrindo. A Implant Center Maison cuida do seu sorriso. Um novo conceito em implantodontia para Blumenau e região. Atendimento individualizado e personalizado. Experiência e tecnologia em um ambiente diferenciado, com conforto e comodidade para você. Agende uma visita e descubra como ter um belo sorriso para toda a vida. Implant Center Maison, 47 3326 6006. Olá! Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um programa Odontoprime, o programa que faz você sorrir melhor. Hoje nós vamos falar de um tema odontológico muito delicado que pode acometer pessoas tanto de 15 a 16 anos como pacientes de 70 anos. Então, acaba sendo os casos que envolvem bem a parte estética, ou seja, quando há o comprometimento de algum dente na região da frente. E aí, então, esses casos que a gente vai mostrar para vocês hoje são decorrentes ou de problemas em tratamento muito antigos, ou por trauma, ou até mesmo por infecção. Mas hoje a gente consegue resolver esse tipo de tratamento sem que a pessoa tenha que ficar sem o dente, né? Ou usar uma prótese removível, que também, para quem imagina um paciente de 16, 18, 20 anos, tem que usar uma prótese removível porque ele perdeu o dente da frente. Então é muito constrangedor. E hoje a gente tem solução rápida e muito tranquila, que o paciente sai da cirurgia se sentindo super bem para resolver o tratamento. É prático. E no segundo bloco a gente vai mostrar mais um caso de prótese protocolo, onde o paciente também teve perda de vários dentes por problema periodontal, um caso também bem delicado. Então vamos lá. Então, iniciando esse primeiro caso, eu já vou adiantar para vocês então que esse paciente tem a perda de um dente anterior, no caso dele um inferior, por um problema num tratamento realizado anteriormente. Então, o que acontece aqui? Esse paciente está em fase de tratamento ortodôntico e aí na parte de baixo, então, mediante a um tratamento de canal que ele realizou num desses dentes, acabou gerando um problema. Então, qual é o dente aqui dessa região? É bem esse dente aqui da frente. Então, esse dente aqui deste paciente está comprometido em função de um problema que houve na realização do seu tratamento de canal. Então, como a Morgana bem lembrou, nossa, é um dente da frente, é numa região extremamente estética. Como é que a gente pode resolver isso aí da melhor maneira? É um paciente bem jovem, até a gente veio pelo fato do uso do tratamento ortodôntico. Então, a gente teve que lançar mão da extração desse dente. Todos os casos, como a gente sempre bem comenta, são aí mediantes aos planejamentos que a gente faz a partir das tomografias. E aí, o que a gente fez nesse caso desse paciente? Na mesma hora, no mesmo procedimento, a gente faz a extração do dente. Então, se faz ali a eliminação daquela região, qualquer lesão que há ao redor desse dente da mesma forma, ou seja, se faz uma curetagem. Na sequência, nesse mesmo momento, se coloca então o implante. E antes de dar a cirurgia por encerrada, a gente então instala um componente sobre esse implante que nos dá a possibilidade de inserir mais um outro componente sobre ele. Então esse componente begezinho que vocês estão vendo aí na tela é uma luva que se encaixa com perfeição sobre um abattement ou um munhão que está sobre o implante. E a partir disso ali, então, a gente consegue fazer a transferência de um provisório. Como é que a gente faz isso? Então a gente cola ali um provisório naquela região, só que tem que ter uma adaptação precisa sobre o implante. Então, como é que é o jeito mais fácil? A gente faz a adaptação do provisório sobre esse componente. Então, internamente ele é acoplado sobre o implante e ao redor ele vai então funcionar como se fosse um dente naturalmente. Nesse momento, então, ele está no término da cirurgia. Como a gente faz um procedimento extremamente conservador, então não tem nem a necessidade de nenhum tipo de sutura, não precisa levar ponto, nada disso. A gente logicamente percebe que há aqui um pouquinho de vermelhidão, porque é uma região que foi mexida, houve ali um leve trauma, mas é assim que o paciente então termina seu procedimento e vai para casa. Imagina, ele tirou o dente, colocou o implante e colocou um provisório fixo nesse implante no mesmo dia e sai daquela maneira como se nada tivesse acontecido, apenas um leve vermelhinho. Né? Uma coisa que é muito importante, que vale a pena levar em consideração nessa apresentação é o seguinte: vocês podem perceber que é um leve desnível aqui, então, nessa região aqui. Mas por que isso? Porque esse dente, a gente já está vendo aqui, uma semana após a cirurgia, está nessas condições.
mas toda a parte interna está numa fase de cicatrização, ou seja, não pode haver nenhum tipo de trauma naquela região para que não comprometa a ósseo-integração daquele implante. Porque para realizar esse tipo de procedimento, parte-se já do pressuposto que tem que ter um implante com um bom travamento. Caso contrário, não dá nem para dar continuidade no caso. E olha a qualidade gengival Sim. ali, né? Uhum. Não, tem uma gengiva que a gente não consegue perceber nada. Ou seja, pedir para alguém onde é o implante, não tem como saber. E se mantém aqui o mesmo, a vantagem, de novo, a gente já comentou isso em outros programas, a vantagem de realizar dessa forma é que não há nenhum tipo de perda de volume, de altura gengival, de papila, que é muito importante, que seria essas curvinhas aí que tem entre os dentes, esse Vzinho ali de cabeça para baixo entre os dentes, que dá uma característica bem natural. Então a gente tenta preservar isso ao máximo. Aqui então só para mostrar e provar para vocês como tem um implante naquela região e bem ancorado, a gente até percebe que ele é mais longo que as raízes, então o implante vem mais ou menos até esse limite aqui e daqui para cima então o componente. E em cima disso aqui então existe aquela luva, aquele material begezinho que eu mostrei para vocês anteriormente. Uma vista então de cima, uma vista oclusal. Aqui a gente só para mostrar para vocês como a gente tem um implante naquela região, então para que não haja o fechamento aqui da gengiva, a gente colocou um componente que é um cicatrizador nesse momento. E aí então, por determinação do paciente, a gente optou no caso para ele da realização de uma prótesezinha de um abutment metálico. A gente também vem comentando sempre que é uma escolha do paciente, materiais existem aos milhares, então vai depender da necessidade do paciente, do que ele quer para aquele momento, e no caso dele então foi feito aqui um abatemazinho com uma estrutura metálica e a seleção da porcelana, da cor da porcelana, que existe aqui uma numeração, um código, a gente leva em consideração os dentes vizinhos, tá? Então a gente tem o caso terminado. Então agora o paciente já está até numa outra situação, mas então a gente acaba concluindo dessa maneira e o paciente ficou em nenhum momento sem dente. Então aqui mais um outro caso. Então esse paciente, a gente olhando assim percebe que não tem problema nenhum, com o tratamento concluído, a gente percebe aqui com coroas e facetas aqui em cima, seus dentes aqui embaixo naturais, aparentemente a gente não vai constatar nada. Aí o paciente então nos relata que tem mobilidade num dos dentes superiores e aí então a partir dos exames a gente acaba encontrando que há uma fratura na raiz. E essa fratura então está abaixo, muito abaixo do nível gengival, que compromete então qualquer tipo de nova reabilitação com o mesmo tipo de procedimento. Então, novamente, a gente lança a mão do implante. Seguindo a mesma coisa que a gente comentou do caso anterior, extremamente conservadora a extração, a gente faz a extração desse dente não fazendo nenhum tipo de relaxante ou de incisões aqui laterais para que exponha mais o tecido ósseo. Não, se mantém da forma mais conservadora possível, limpa-se, porque às vezes quando já tem mais um certo tempo, começa a criar um tecido lá por dentro que a gente tem que acabar fazendo uma boa limpeza da região. E aí um pouco diferente do que acontece na parte inferior, o diâmetro da raiz do dente superior, principalmente os anteriores, é muito mais largo do que o diâmetro do implante. Então é como se eu fosse tentar colocar uma caneta dentro de um copo, a tendência dele é cair para os lados. Para que isso não ocorra, a gente tem que travar o implante bem lá em cima, bem lá no ápice, bem na pontinha onde tem remanescente de tecido ósseo e ao redor a gente então preenche para que não haja nenhum tipo de crescimento gengival para aquele espaço vazio. Para que a gengiva também não murche, né, Gil? Para que ela não tenha um desenho na frente, para que não venham os dentes e de repente deu aquela reentrância. Então, é colocado esse enxerto ósseo para que mantenha o mesmo nível gengival. Com certeza quem às vezes passou por isso em casa sabe que se extrair um dente e não foi realizado nada, há um afundamento daquela região. E esse afundamento, então, houve uma perda tanto em altura quanto em espessura. Aí uma vista mais de frente, só para poder mostrar para vocês. E aí na sequência, então, a gente já tem então, o provisório instalado da mesma forma do que o caso anterior. Então, de novo, termina a cirurgia nessas condições. Então, o paciente vem para realizar um tratamento de implantodontia com extração e aí ele já termina e vai para casa dessa maneira, tá? Um outro caso, aquele caso a gente vai mostrar para vocês é na sequência o caso finalizado. E esse aqui mais um outro caso de trauma. Então esse aqui foi por um acidente de trabalho. A gente percebe que esses dentes aqui têm algumas manchas e tal, mas vocês não podem nem imaginar o que aconteceu. Então esse paciente tem esse dente aqui dele, foi feita uma colagem no seu dente ainda aqui natural e no outro dente natural, porque essa raiz é que ele perdeu no acidente.
e, consequentemente, essa raiz aqui foi fraturada. Então, ele estava com um problema bem grave nos 2 dentes da frente. Então, aqui, como vocês podem ver, mascarava muito aquela região porque foi feita uma esplintagem com o mesmo dente dele ainda, mas ele não tem mais a raiz naquela região. Então, aqui tem uma raiz que é do dente dele e aqui é a mesma coisa. Quebrada, né? E esse aqui, infelizmente, está fraturado. Então, o que a gente teve que fazer? A partir, novamente, das avaliações das tomografias, a gente teve, então, que fazer a extração desses 2 dentes. Então, agora, um caso bem mais delicado, mas, de novo, tentando ser o máximo conservador possível, não perdendo nada dessas curvaturas, desses contatos que existem aqui próximo à gengiva e o dente. Aqui no meio a mesma coisa, que vai ser o contato entre os 2 implantes. É muito importante para a parte estética. E aí, nesse caso também, como foi na região anterior, tem que haver o preenchimento, né, do enxerto ósseo nessa região aqui, porque é onde foi extraído um dente. Aqui não houve extração e aqui houve a extração da raiz daquele dente. Então a gente até percebe que até tem um volume maior aqui ao redor, porque tinha a raiz naquele momento. E assim o paciente termina, a gente termina assim o procedimento e assim ele vai para casa. Então, numa situação, de novo, bem mais confortável. Além de deixar o paciente mais seguro, porque do jeito que estava, ele sempre se sentia inseguro, com o risco de estar caindo ou tendo problema de soltar a qualquer momento. Não, e se assim fosse antigamente, ele ia ter que fazer uso de uma prótese removível. Sim. Né? Então, como é constrangedor às vezes. O fato ainda de usar uma removível, que é comum, então assim, essa parte é muito importante, independente da situação, é um dente ou 2 dentes, sempre vale a pena um bom planejamento antes de começar. Porque, que nem a Morgana bem comentou, caso o paciente vá fazer talvez depois ou deixe para uma outra hora, aquele desenho, aquela curvatura do tecido gengival vai se perder. Vai se perder e aí às vezes fica aí um trabalho finalizado com os melhores materiais, mas às vezes vai ficar aí um espaço escuro entre os dentes, porque não é por falta de material, porque houve uma perda de tecido gengival. Pessoal, a gente vai para o intervalo comercial e volta já.